Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã do nosso devocional. Hoje nós vamos ler o capítulo 23 de Lucas, para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã. Obrigada. Deixa eu abrir aqui. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom dia, irmã Cirlei, irmã Dilma, bom dia. Vamos orar para dar início para mais uma manhã na presença do Senhor, em nome de Jesus. Pedir para fechar um pouquinho a cortina. Fecha a cortina para mim até na metade, fazendo um favor. Só até na metade. Tá dando ar aqui. Bom dia. Vamos orar para começar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor, apresento, Senhor, cada uma das suas filhas que estão aqui presentes, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame a sua graça sobre a vida de todos nós nesse dia de hoje. Espírito Santo de Deus, eu te dou total liberdade para que o Senhor haja nesse ministério, no estudo dessa manhã sobre a minha vida e através de mim. Que não seja eu a falar, mas o Senhor a me conduzir e a me guiar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Que todas as suas filhas, Senhor, e filhos que estão aqui possam receber uma porção dobrada do seu amor, da sua paz, que a casa de cada um esteja debaixo da sua santa e poderosa proteção, Senhor. Que por onde eles caminharem, por onde elas caminharem, Senhor, elas levem a luz, Senhor, que desce do seu trono, o amor que o Senhor derrama sobre a nossa vida todos os dias, sempre sem medidas, porque o Senhor não tem limites para nos abençoar. O Senhor não tem limites para nos encher do seu amor. O que nós temos aprendido, Pai, é que nós só precisamos estar com o coração aberto e disponível ao Senhor. Vem, Espírito Santo, esteja sobre nós nessa manhã. Que a nossa mente seja blindada agora com o sangue do Cordeiro. Eu repreendo toda distração, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória é do Senhor. O que nós estamos aprendendo, buscando a verdade, Pai, é para que o nome do Senhor seja exaltado com muito amor, com muito respeito, com muita honra ao Senhor. Obrigada por mais esse momento. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? Então, hoje no capítulo 23, nós vamos ver, vai trazer para nós a narrativa sobre a condenação, a crucificação e a morte de Jesus, né? Que aqui é o que relata para a gente o ápice da humilhação que Jesus passa, que resulta, ele faz tudo isso por amor a nós. Nós precisamos nos render aos pés de Jesus. De verdade, em nome de Jesus, eu desejo que todos vocês estejam rendidas, posicionadas. Porque nós não sabemos qual é a hora. Nós temos visto muitos sinais mesmo. E nós precisamos estar prontas, tá bom? E é verdade sim que dói quando a gente precisa, por mais que a gente saiba, mas quando nós paramos para nos colocar em posicionamento de oração e presença do Senhor, como eu fiz ontem no final do dia, né? Era mais à noite, depois que eu saí do culto. É verdade que dói. Pensar que nós não conseguimos salvar as pessoas que nós amamos. Nós só podemos instruí-los. É verdade que dói.
Mas ontem, mais uma vez, repeti aos meus, não olhem para o lado. Não olhem para o lado. Pode ser eu a gritar. Não olhem para o lado. Nós não sabemos, né? Então nós precisamos sim buscar a nossa santidade, sair do pecado, se arrepender dos nossos pecados. E se você hoje tem uma indiferença com alguém, se você tem que liberar o perdão para alguém, faça isso. Porque não liberar o perdão para alguém, se acontecer o arrebatamento, não tem como você ser salva sem perdoar, porque a palavra de Deus diz que nós seremos perdoados na medida que perdoarmos. Não é assim que diz na oração do Pai Nosso? Nós pedimos perdão pelas nossas ofensas, mas assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Então não fiquem com raivinha de ninguém, não vale a pena guardar mágoa de ninguém, resolve tudo. Se você não tem coragem de conversar com a pessoa pessoalmente, envie uma mensagem. Mas não fica mais com esse sentimento, não vale a pena. Não vale a pena. No lugar desse sentimento, se encha do amor de Cristo. Tá bom? Eu já disse que quando nós somos cheias do amor de Jesus, nós não temos espaço para outros sentimentos. Então se encha mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então do capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que vai trazer para nós Jesus diante de Pilatos. Pilatos, governador daquela época, né? Então diz assim: em seguida, o grupo todo se levantou e levou Jesus para Pilatos. Lá começaram a acusá-lo, dizendo: pegamos esse homem tentando fazer o nosso povo se revoltar. Olha a mentira. Jesus tentando fazer o povo se revoltar, dizendo a eles que não pagassem impostos ao imperador e afirmando que ele é o Messias, um rei. Aí Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nenhum motivo para condenar esse homem. Mas eles insistiram: ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Então aqui nós vimos que os líderes religiosos sempre, mais uma vez ali, apresentaram Jesus a Pilatos, que era o governador daquele tempo, e sempre ali levando acusações a respeito de Jesus. Acusando aqui, da mentira que Jesus estava tentando derrubar o sistema político deles. Falando que Jesus estava incentivando que eles não pagassem impostos. Isso é mentira, nós sabemos que é. Mas eles inventavam histórias. Porém, Pilatos não encontrou culpa em Jesus, a ponto de condená-lo à morte, tá? Então, nós vemos o que aqui? Que Jesus é inocente, nós sabemos disso. Mas ele sofre por nossa culpa. Ele vai até o fim. A justiça humana, ela pode ser falha. Ela é injusta muitas vezes, a justiça humana. Mas os planos de Deus, não. Os planos de Deus sempre vão ser perfeitos a todos nós. Tá bom? Nós somos, hoje, filhas de Deus. Jesus nos mostrou isso. Jesus nos ensinou. Jesus nos deu essa posição de filha. Por isso nós precisamos ter essa identidade. Nós precisamos ter esse posicionamento de filhas. E sabermos que nós temos um Pai que nos abençoa, que nos recebe, que nos ouve, que nos perdoa, que nos ensina, que é paciente, que é cuidadoso, que zela pela nossa vida. Nós só precisamos buscá-lo, tá bom? É isso que nós precisamos abrir os olhos para enxergar. Então hoje, nós estamos mais rápidos em julgar ou em ouvir? Nós estamos mais rápidos para julgar o que nós estamos vendo ou para ouvir as pessoas e procurar entendê-las para ajudar? Nós precisamos ajudar mais do que julgar. Confiamos que mesmo diante da injustiça,
Você confia que mesmo diante das injustiças da vida, Deus tem um propósito maior para você? Eu confio. Eu confio que o Senhor tem planos maiores para cada uma de nós. Mesmo se nós estivermos passando por um momento de injustiça, porque essa terra sempre haverá injustiça. Os inocentes sempre vão pagar pelas pessoas que realmente têm culpas. O que eu quero dizer para vocês é que eu prefiro sempre confiar em Deus. E você também precisa sempre confiar em Deus. Confiar que Ele tem planos maiores na nossa vida, muito maiores do que as injustiças causadas pelos homens. Amém? Agora, do versículo 6 ao 12, vai trazer sobre Jesus diante de Herodes. Quando diz assim, ó. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: Este homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. E ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então, fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Então, olha só, o que disse aqui no versículo 12? Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Olha o que Jesus fez. Jesus ali sendo julgado, zombado. Naquele último momento dele ali, caminhando, para a morte, ele fez pessoas se deixarem de ser inimigos. Jesus o tempo todo se preocupava com isso diante das pessoas. Arrependam-se dos seus pecados. E hoje nós podemos conversar umas com as outras e dizerem, não vale a pena. Não vale a pena você carregar raiva de ninguém, nem ódio, nem mágoa, nada. Isso tudo está ocupando o lugar do amor de Cristo no seu coração. Não permita isso. Não vale a pena. Isso vai deixar você longe da salvação. Você precisa se arrepender dos seus pecados todos os dias e liberar perdão a quem você precisa liberar, tá bom? Jesus não se defende. Jesus não se defende diante de todas as acusações que estavam fazendo com ele. Ele é um cordeiro. Ele é o cordeiro silencioso. Ele se manteve em silêncio. A sua missão não era salvar-se, não era salvar a ele mesmo, mas nos salvar. Entende? Veja, a sua missão não era salvar-se, mas era nos salvar. Se você hoje prefere cumprir leis religiosas, para você então Jesus morreu em vão. Porque Jesus morreu naquela cruz, o véu foi rasgado, e quando o véu foi rasgado, ele conectou você direto com o Pai. A sua conexão é direto com o Senhor, é direto com Deus. Então, tudo que você faz, tudo que você busca, você precisa entender que o acesso está aberto direto entre você e Deus, entre você e o Pai. Por isso Jesus veio e entregou a vida dele naquela cruz. Lê Gálatas. Estuda o livro de Gálatas e você vai entender.
Vamos continuar aqui. Diante da injustiça que estavam fazendo com Jesus, e diante de toda a injustiça que fizeram com ele, em nenhum momento ele foi rebelde, em nenhum momento ele quis se auto-justificar, não. As poucas vezes que ele abriu a boca para falar foi somente para confirmar quem ele era. E nós vamos ver isso agora, tá bom? A nossa missão aqui, a sua missão, a minha missão e de todos que querem ser discípulos é obedecer e não justificar. Nós precisamos obedecer ao Senhor, fazer o que Jesus pediu para que nós fizéssemos, fazer o que Jesus pediu que nós fizéssemos e não cumprir leis humanas sobre religiosidade, tá bom? É isso que eu estou dizendo. Nós não estamos aqui para nos justificar, nós estamos aqui para sermos obedientes. E quanto mais obedientes nós formos, mais do amor de Jesus nós vamos receber. Por quê? Porque nós vamos sempre estar constrangidas com o erro. Nós vamos sempre nos constranger diante de um movimento que não agrada ao Senhor, tá bom? E com isso nós vamos ficar longe do pecado. Nós não vamos desagradar ao Pai. Esse é o nosso objetivo. Agora aqui do 13 ao 25 vai trazer para nós a escolha entre Jesus e Barrabás que o povo fez quando Jesus é condenado à morte. Então diz assim, ó. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus e o povo e disse: Vocês me trouxeram esse homem e disseram que ele estava atiçando o povo para fazer uma revolta. Pois eu já lhe fiz várias perguntas diante de todos vocês, mas não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusaram. Herodes também não encontrou nada contra ele, e por isso o mandou de volta para nós. Assim, é claro que este homem não fez nada que mereça a pena de morte. Eu vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Na festa da Páscoa, Pilatos tinha o costume de soltar algum preso, a pedido do povo. Aí toda a multidão começou a gritar: Mata esse homem, solta Barrabás para nós. Barrabás tinha sido um preso. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por assassinato. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez. Olha isso, Pilatos queria soltar Jesus. Falou outra vez com a multidão, mas eles gritavam mais ainda: Crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam, e soltou o homem que eles queriam, aquele que havia sido preso por causa de revolta e de assassinato, e entregou Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Aqui, nós vimos então que por 3 vezes, lembra? Tudo que é muita confirmação da palavra do Senhor, tudo que é para testificar, a Bíblia relata 3 vezes. Pilatos tentou por 3 vezes, então, soltar Jesus, mas a multidão ali, instigada, incitada, a multidão estava sendo provocada, estimulada, né? Para que soltassem Barrabás, que era um assassino, e que condenassem a Jesus. Era isso que o povo estava fazendo ali, diante de Pilatos e de Jesus ali aguardando a condenação. Então, a rejeição de Jesus e a escolha de Barrabás refletem a cegueira humana espiritual daquele povo. Então, hoje, como que nós estamos? Nós estamos vivendo e seguindo a pressão da multidão? Porque a multidão está fazendo pressão, aí nós estamos cedendo a fazer o que a multidão quer que a gente faça?
Ou nós estamos seguindo e procurando viver a verdade de Cristo? Nós estamos igual àquele povo? Ou nós estamos buscando a verdade, viver a verdade de Cristo Jesus? Nós precisamos de coragem para manter. Nós precisamos de coragem para nadar, na verdade, né? Contra a opinião contrária. Para caminhar contra a opinião contrária. Como dizem, nadar contra a maré, né? Nós precisamos ter coragem. Principalmente nessa hora. Nós precisamos de coragem para vencer a opinião contrária quando ela é contrária à palavra de Cristo. Quando ela é contrária às escrituras sagradas. Porque agradar aos outros não vai te dar a salvação. Você precisa amar os outros como você ama você mesmo. E amar você mesmo é você se respeitar. E o que é você se respeitar? É você fazer o que o seu coração e o seu espírito pede. Ser obediente à palavra, se encher do amor de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então você precisa se amar para amar o próximo. Você se amando, você respeita as pessoas, você leva o evangelho de Cristo às pessoas. Isso não significa que você tem que agradar as pessoas mais do que agradar a Deus. Cuidado com isso. Cuidado para não se perder em coisas pequenas. Cuidado para você não se perder em coisas pequenas, porque nós tropeçamos em pedras pequenas. Ninguém tropeça em montanha. Ninguém tropeça em montanha. São as coisas pequenas que te enganam, que faz você cair em erro. Cuidado. Ah, mas eu preciso agradar porque, né, coitadinha de você, se você for fazer um agrado e desagradar a Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Nós estamos vendo muitos sinais. Nunca foi visto tantos sinais como estamos vendo agora. Como eu disse para vocês no início, não é fácil, é verdade, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Eu sei que não é para mim, não é para você. Mas o tempo todo a palavra de Deus diz que a salvação é individual. E o que nós podemos fazer de todo amor, com todo amor, de todo o nosso coração, com todo o conhecimento que nós temos é instruir. Instruir, instruir sem cessar, sem cansar, todos os dias se precisar, instruir com amor e não com força. O evangelho de Jesus não é força, é amor. Jesus mostrou isso o tempo todo. Nunca foi na violência, nunca foi com força, sempre foi com amor. Com amor. Então instrua os seus, instrua. E pode acontecer de você estar instruindo um dos que você ama e ele te zombar? Pode. Zombar o de Jesus aqui. Que dirá nós? Vão zombar, vão falar que a gente está ficando louca, que nós estamos bitolada. A gente tentou. É uma escolha. Se Deus respeita quem não quer ouvi-lo, que dirá nós? Vamos forçar para quê? Para a gente ficar com um sentimento ali estranho, reverberando dentro da gente, na última hora, nos últimos tempos? Não, nós não podemos isso. Nós temos que continuar cheias de amor, continuar buscando estar cheias da presença do Senhor. Nós precisamos estar em paz. Então, se em algum momento no seu dia a tua paz sair da linha de frente e você começar a sentir um sentimento estranho, ora. Vai buscar o que é. Se foi alguém que falou alguma coisa que você se sentiu ofendido, libera perdão em nome de Jesus através de uma oração. Não é tempo de estar distraídos. É tempo de estarmos vigilantes, tá bom? Nós não podemos nos distrair agora, não. Não é hora de distração, tá bom? Em nome de Jesus, não é. Agora é hora de estarmos vestidas com o cinturão da verdade bem prendido em nós e vivermos na verdade da palavra o tempo todo, em nome de Jesus, tá?
Agora aqui do versículo 26 ao 31, vai trazer para nós sobre a crucificação de Jesus no caminho do Calvário, tá? Quando diz assim, ó. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Esse Simão não é o discípulo, tá? É um outro Simão. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Olha que forte o que Jesus disse. Não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Porque chegarão os dias em que todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: Caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: Nos cubram. Porque se tudo isso é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com os dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhes ofereciam vinho comum e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. E então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. E Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Glórias a Jesus. Nesse trecho, nós vimos aqui que Jesus, no versículo 34, ele fala sobre o perdão. No versículo 34, Jesus diz: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus está liberando o perdão e pedindo para que o Pai os perdoe, que eles não sabem o que estão fazendo. No último momento de vida de Jesus ali, como homem, como humano, ele libera o perdão a todos que estão fazendo aquilo e ainda pede a Deus que os perdoe. Vocês entendem? Por que você acha que você tem que ficar carregando uma bola fechada dentro de você e achar que você não deve liberar o perdão para as pessoas? Por que você acha isso? Você se acha melhor que Jesus? Cuidado com isso. Nós precisamos liberar o perdão de verdade e não nos permitir nunca mais ter aquele sentimento por aquela pessoa, ter esse sentimento de falta de perdão por essa pessoa, porque isso te aprisiona. Isso faz com que você não viva o amor e o evangelho de Jesus. Nós precisamos, sim,
liberar o perdão a todo aquele que nos ofendeu, a todo aquele que nos trouxe prejuízos, a todo aquele que nos trouxe algum tipo de sentimento, de humilhação, de julgamento. Deixa que falem. As pessoas sempre vão falar de nós. Se você anda certo, as pessoas vão falar. Se você anda errado, as pessoas vão falar também. Se você come demais, as pessoas falam. Se você não come, as pessoas falam. Então, deixa as pessoas falar. O que você precisa vigiar é o seguinte. Escuta o que eu vou te falar. Se a pessoa fala alguma coisa para você e aquilo te feriu, é porque você precisa ser curado. Tá bom? Porque quando você tá cheia do amor de Deus, as pessoas não conseguem te ofender. Quando você tá cheia do amor de Deus, as pessoas não te ofendem. Porque você vai ser como Jesus aqui, ó. Perdoa essa gente. Eles não sabem o que fazem. Você vai olhar para essa pessoa e você vai fazer a mesma coisa. Você vai falar, Pai, perdoa ela. Ela não sabe o que está fazendo. Se apresenta para ela, Senhor. Assim como um dia o Senhor se apresentou para mim. É assim que você vai ter o posicionamento, sabia? Então, tudo que você ouve que te magoa, é porque você está ferida e você precisa ser tratada o mais rápido possível. Porque nós estamos vendo com os nossos próprios olhos, com o nosso entendimento de mente que nós temos, que as coisas estão acontecendo, que a palavra de Deus diz na Bíblia. E não é tempo mais de carregar mágoa. Em nome de Jesus, eu declaro que você precisa se posicionar e começar a liberar perdão imediatamente. Se você não tem coragem de falar com a pessoa, manda mensagem. Escreva. E depois que você escrever, leia em voz alta. Leia em voz alta para que você declare no mundo espiritual o que você está escrevendo ali, o que você está liberando, tá bom? Eu estou em Lucas capítulo 23. Eu acabei de ler o versículo 43, tá? Mas eu estou falando do 34 agora, mas eu já li esse contexto todo, tá? Então, Jesus liberou perdão para aquele povo, então nós também precisamos liberar perdão o tempo todo. O tempo todo. Escuta isso que eu estou te falando. Assim como as pessoas não ofendiam Jesus porque ele era cheio do amor do Pai, nós devemos buscar igual. Sermos cheias do amor de Cristo, para que as pessoas não consigam nos ofender. Entendeu? Se eu sou cheia do amor de Jesus, eu não tenho espaço para mágoa dentro de mim. Assim você deve ser também. Entende? Você é mãe, Mi? Você tem filhos? Eu vou explicar. Como eu estava dizendo aqui no começo. Deixa eu voltar ali onde está escrito aqui, ó. Quando Jesus virou-se para as mulheres e disse assim, ó. Não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. O que eu disse aqui no começo? Eu disse aqui no começo que é muito difícil. É muito difícil para uma mãe deixar um filho para trás. É muito difícil. É muito difícil. Não existe palavra. Dói. Chega a doer. Chega a doer. Ontem, conversando com os meus filhos, doía tanto que eu poderia comparar a dor de um luto, de tanto que doía. Poder imaginar que um ou outro de nós pode receber a salvação e o outro não. Então Jesus diz aqui que chegará o dia que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filho. Por quê? Porque ela não passará por essa dor. Entende?
Essa dor de acontecer, dela ser arrebatada e o filho ficar. Isso não é fácil. Isso dói. Isso te rasga. Isso rasga uma mãe. Porque a mãe, ela é como Deus, ela quer proteger, ela quer que todos os seus filhos estejam aqui, ó. Todos estejam juntinhos, ela quer receber a salvação, mas ela quer levar seus filhos também, mas não é da vontade dela, não é da vontade da mãe. Entende? Por isso eu tenho dito já por 2 dias seguidos aos meus filhos, busquem, não parem, não se desviem. Pode acontecer o contrário, não é verdade? O filho pode ser salvo e a mãe pode ficar, então eu orientei eles, mesmo que seja eu ou o pai de vocês gritando, não olhem, não se distraiam, olhem para o céu. A palavra de Deus fala, olhem para o céu, não tire os olhos do céu, não nos olhem. Entende? Porque Jesus diz, feliz a quem não tiver filhos, porque não vai passar por essa dor. É sobre isso. E Jesus usava muitas vezes termos para que as pessoas entendessem de maneira fácil, mas ainda assim as pessoas muitas não conseguiam entender. Tá bom? É isso que Jesus diz aqui. Nós devemos continuar orando e buscando, nos enchendo de amor e afastando de nós tudo que nos afasta do Pai. Tá bom? Então, se Jesus disse no versículo 34 aqui, liberando o perdão a todos e pedindo para que Deus os perdoe, terminando no 43, ele declarou uma salvação eterna para uma pessoa que se arrependeu na última hora, no último momento, entende? O assassino estava ali, ó, na cruz, igual Jesus, e no último momento ali de vida daquele homem, aquele homem pediu para que Jesus se lembrasse dele. Jesus, conhecendo o coração dele, disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade, hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus está concedendo a salvação eterna para aquele homem, porque Jesus conheceu o que ele estava gerando no coração. Entende? Arrependam-se. Arrependam-se de todos os pecados de vocês, em nome de Jesus. Liberem todo o perdão, peçam perdão a Deus, libere perdão a todas as pessoas que ofenderam vocês. Se perdoem de coisas que vocês fizeram. Isso também é muito importante, tá bom? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então aqui nessa parte, nós vimos que mesmo em sofrimento, Jesus pensa nos outros. No caso aqui, ele estava pensando no homem crucificado, dando para ele ali a salvação eterna, porque é o que ele carregava, puro amor do Pai. Jesus sabe do nosso coração, do que nós estamos falando, se é verdade ou não. Ele sabe. Isso mostra que Jesus nos chama ao arrependimento e à preparação até o último momento da nossa vida. Jesus nos chama ao arrependimento e à preparação até o último momento da nossa vida. Nada é por acaso. Até o estudo. Olha, quem está comigo aqui desde o começo, até a linhagem do nosso estudo está trazendo o que está acontecendo agora que os nossos olhos estão vendo. Entende a importância de sermos obedientes ao Pai? Nós precisamos ter compaixão das pessoas que tentam nos atacar. Se a pessoa está nos atacando é porque ela está ferida, ela precisa do amor de Jesus. Então, se você está cheia, leva esse amor para essa pessoa. Você estando cheia do amor, você tem que levar o amor de Jesus para essas pessoas. Amém? Mesmo estando em um momento difícil, nós devemos ter compaixão pelas pessoas, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Porque é nos momentos difíceis que nós também vamos aprender com as pessoas, tratando elas, levando o amor de Jesus na vida delas. Nós não podemos pensar só em nós. Nós devemos nos preocupar em nos cuidar, nos vigiando, orando, estando em posicionamento, fazendo bem, fazendo a obra, trabalhando no reino, em espírito e em verdade. E não trabalhar no reino para que os homens vejam o que você está fazendo. Não, isso está errado. Tem que trabalhar gerando o amor de Cristo na vida de todas as pessoas. Havendo oportunidade de ajudar os outros, ajude. Da maneira que for, da maneira que puder.
Ajude com o que você tem. É pouco, ajuda com pouco. É muito, ajuda com muito. Não tem nada para ajudar? Ora. Ora junto com a pessoa. Não tem como não ter nada. Você sempre tem algo para ajudar os outros. Porque você tem, você está cheia, você tá posicionada, você está conhecendo a palavra em verdade. Como que você pode falar que você não tem nada para ajudar? Claro que você tem. Amém? Em nome de Jesus. Agora, do 32 ao 43, vai falar sobre a crucificação, né? Que é a morte de Jesus, quando diz assim, ó. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Aqui, quando Jesus, às 3 horas da tarde, gritou, ele se entregou. Houve ali uma entrega e Jesus volta para casa. É isso que acontece. Ele volta para casa. Glórias a Jesus. Vocês viram o que eu falei no começo? A cortina do templo se rasgou ao meio. Quando isso aconteceu, Jesus estava nos dando acesso direto ao Pai. Foi para isso que ele veio, para que nós tivéssemos acesso direto ao Pai. Esses eram os planos de Deus. Então houve trevas ali, do meio-dia até as 3 horas da tarde. O véu se rasgou. Jesus se entregou. E ali o centurião que estava ali cuidando do que estava acontecendo, reconhece Jesus como sendo inocente, como sendo quem ele dizia que, quem ele disse o tempo todo que era. Então, o que nós aprendemos aqui, mais uma vez, nós estamos vendo que Jesus entrega a sua vida voluntariamente. A sua morte traz a nossa reconciliação com Deus. A sua morte nos trouxe, né, a reconciliação com Deus. Isso foi simbolizado quando o véu do templo se rasgou. Então, a nossa vida, não se esqueça. Não esqueça, a nossa vida deve ser viver com confiança e entrega total a Deus. Confiança e entrega total a Deus. Porque nós temos o acesso direto ao Pai. Como pode esquecer disso? Nós não podemos esquecer disso. Não podemos ignorar o que Jesus fez. Nós temos valorizado isso? Você tem valorizado isso que Jesus fez por você? Nós precisamos valorizar o que Jesus fez por todos nós. Não tem como pensar em não sermos cuidadosos com tudo que nós vivemos. Se você acredita que Jesus fez isso por você, você precisa estar posicionada da maneira como ele pediu para que você estivesse, na presença dele. Não tem como você achar que, mas é só um pouquinho. É só um pouquinho de coisa errada. Não, não tem só um pouquinho. Ou você é quente ou você é frio. Porque o morno Deus vomita. Já falei isso várias vezes aqui. O morno Deus vai vomitar pela boca.
Está escrito. Então não tem como. Nós precisamos ser quente, 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 quente. Quente na presença de Deus. E valorizar o que Jesus fez por nós. Amém? Agora do versículo 50 ao 56 vai trazer sobre o sepultamento de Jesus. Quando diz assim, ó. Havia um homem chamado José da cidade de Arimateia, na região da Judéia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então, tirou o corpo da cruz e o enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Isso foi na sexta-feira, e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia foram com José e viram o túmulo, e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado, elas descansaram, conforme a lei manda. Glórias a Jesus. José de Arimateia era um membro do Sinédrio, mas ele era um homem justo. Ele pede o corpo de Jesus, para que o corpo de Jesus pudesse ser sepultado. Ele gerou esse desejo de cuidar do corpo de Jesus, mesmo fazendo parte do Sinédrio, mesmo sabendo que ele correria um risco ali, um perigo, né, de ser julgado. As mulheres que estavam ali, que observavam tudo, foram preparar perfumes para depois do sábado passar sobre o corpo de Jesus, porque esse era o costume. Então, mesmo em tempo de medo, que as pessoas estavam passando ali com Jesus, a verdadeira fé foi manifesta ali, através de José de Arimateia. O amor por Jesus é ativo. O amor que aquele homem teve por Jesus foi ativo. Ele honrou Jesus, mesmo no luto. Foi o que ele fez. Ele honrou Jesus. Então, ele precisou de quê ali para fazer aquilo? Ele precisou de coragem e honra. Então, nós estamos dispostos também a agir com coragem e honra, mesmo quando seguir Jesus parece ser arriscado ou impopular? Entende? Já pensou na última hora? Você sentir medo e não seguir Jesus e na última hora acontecer de perder a sua salvação? O medo não vem de Deus. O medo é de Satanás. Ele que coloca medo na nossa vida para nos paralisar. É ele que traz o medo para você ficar parada, para você não seguir. É ele que te traz o medo para te intimidar, para bloquear a sua vida. Falei sobre isso ontem. O medo te traz bloqueios. Te impede de seguir, te impede de crescer, te impede de prosperar. Te impede de alcançar o próximo nível espiritual que você está buscando. Não tenha medo, seja ousada na presença do Senhor. Haja com coragem e honra, afinal você não está sozinho. Jesus deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos conduzir, não foi? Nós não estamos sozinhos. O tempo todo nós estamos sendo acompanhados. A questão é que quando nós buscamos, nós percebemos o agir. E quando nós estamos com cegueira espiritual, quando nós estamos vivendo em pecado, quando uma pessoa vive em pecado, ela não consegue sentir, ela não consegue perceber a presença do Espírito Santo. Entende?
Amanhã nós vamos fazer jejum, né? Quem não sabe, quem nunca fez, vai começar a fazer. Nós vamos fazer o jejum de 24. Acho que já foi postado já um folder hoje. E quem não sabe vai aprender. É tempo de começar a fazer sacrifícios ao Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. E o que eu posso te garantir é que você não vai morrer, tá bom? Que o jejum que você vai fazer a sua alma se calar, vai fazer a sua alma entender que não é ela que manda, que quem manda é o Senhor. O seu espírito vai se fortalecer em fé. Você vai buscar a presença do Senhor nesse período de forma maior. Por quê? Porque toda vez que você sentir vontade de comer, você vai também sentir vontade de orar, pedindo para que o Senhor te ajude, para que Ele te sustente em nome de Jesus, tá? E amanhã nós vamos orar por isso, para entregar o início do jejum, tá? E com isso vocês vão aprender a ter uma vida jejuada. Não é jejuar só quando precisa de uma causa, não. É ter uma vida jejuada na presença do Senhor para sempre. É um posicionamento que você tem que ter. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Então nós vimos aqui hoje que o que nós buscamos aqui hoje? Nós vimos que Jesus, mais uma vez, né, nós estamos no terceiro livro, que Jesus é inocente, mas ele escolhe sofrer por nossa culpa, ele escolhe sofrer por nós, para nos livrar, para nos lavar dos nossos pecados. Essa é a escolha de Jesus. Nós vimos que a justiça de Deus, ela é diferente da justiça humana, porque ela é superior. A justiça de Deus é superior à justiça humana. Nós vimos também aqui que a pressão popular, a pressão do povo, a pressão dos seus familiares, de amigos, pode nos afastar da verdade. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Nós vimos que o sofrimento de Jesus revelou para nós o amor e a compaixão que ele tem por cada um de nós. E ele levou isso até o fim. Vimos também que a graça está disponível até o último momento da nossa vida. Nós só precisamos crer. Assim como aquele homem, né? Que estava ali crucificado do lado de Jesus. A morte de Jesus faz o quê? A morte de Jesus abre o caminho para Deus. É isso que ele fez por nós. Ele abriu o nosso caminho, o acesso direto a Deus. E nós vimos que a verdadeira fé, ela se revela em ações de honra e coragem, assim como José de Arimateia fez. Mesmo sendo um homem importante do Sinédrio, ele teve coragem, ele não deixou a fé dele ficar parada. Ele não deixou a fé dele ficar ali escondida, não. Ele teve coragem, ele deu honra, entende? Ele foi ali e honrou o amor e a fé dele por Jesus. Sim, minha irmã, vamos orar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, no final, pela saúde de todos, em nome de Jesus. Esse capítulo, ele nos convida para viver de forma justa. Nós precisamos viver de uma forma justa, mesmo quando o mundo é injusto. Nós não podemos nos deixar contaminar pela injustiça desse mundo. Nós precisamos continuar sendo pessoas justas, mesmo num mundo injusto, tá bom? Reconhecer que a nossa salvação custou a vida de Jesus. Nós precisamos reconhecer. Isso é muito, muito importante. É o que vai nos manter em posicionamento. O reconhecimento que a nossa salvação custou a vida de Jesus. Convida também para que a gente tenha um coração que jeito, um coração arrependido, mas confiante na graça. Arrependido e confiante na graça. Confiante na graça significa confiar que
Nós somos perdoados, mesmo não merecendo. Nós somos perdoados, mesmo não merecendo. Entende? Nós recebemos o perdão de Deus. É isso que nós precisamos ter na nossa cabeça. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. E precisamos viver com coragem. Precisamos viver com coragem, honrando a Cristo em todas as circunstâncias. Algumas? Não. Todas as circunstâncias. Todas. Não é 2 ou 3, ou escolher qual você quer. Não. É todas. Precisamos honrar Jesus, ter coragem para isso. Não podemos nos esquecer do que ele fez por nós, tá bom? A reflexão de hoje para nós é: você está disposta a seguir Jesus, mesmo quando isso significa carregar a cruz? Você tá? Tá disposta? Eu desejo que sim. E o seu coração reconhece diariamente o valor do sacrifício que Jesus fez por você? Reflita sobre isso. Amém? Essa é a mensagem que o Pai nos trouxe no dia de hoje. Esse é o ensino, esse é o conhecimento, essa é a busca da verdade na palavra do Senhor. Orem mais, busquem mais a presença do Senhor. Busquem mais viver em verdade, busquem a verdade, liberem perdão. Sabia que às vezes você pode estar sentindo raiva de alguém porque você quer mudar aquela pessoa? E você não vai mudar, porque você não tem esse poder. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então para de forçar uma situação que não é você que vai mudar. As suas atitudes e as suas ações vão mudar as pessoas. De forma que a pessoa vai desejar viver o que você vive. Então não é o que você obriga a pessoa a fazer. É o seu comportamento, é o seu posicionamento, é o que sai da tua boca. É o que sai da tua boca. É a pessoa observar que você já não fala mais mal dos outros. Que você já não fala mais palavrão. Sabia que cada palavrão que você fala é um demônio que você chama para dentro da sua casa? Para com isso. Cuida da tua boca. Cuida do que você está falando. Cuidado com as palavras de maldição. Se você fica se amaldiçoando, anula tudo isso em nome de Jesus. Anula cada palavra de maldição lançada sobre você mesmo e lança palavras de bênção sobre a sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos orar? Vamos orar para que nós possamos, para que a gente possa viver esse dia de hoje de maneira diferente de ontem, que nós possamos hoje buscar mais a presença do Senhor do que ontem, que nós possamos entender o amor de Cristo na nossa vida de uma maneira hoje mais profunda do que ontem. Amém? 9h. Glorifico o nome do Senhor Jesus e declaro que te amo, Jesus, e te amarei todos os dias da minha vida. Amém? Vamos orar? Deixa eu ver aqui Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve sua cabeça em sinal de reverência. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela palavra dessa manhã. Eu declaro que toda a honra e toda a glória é do Senhor, e assim sempre será todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor
pela presença que o Senhor permite que cada um de nós possamos sentir agora, Pai, a Tua presença poderosa e gloriosa através desse ministério. Obrigada, meu Deus. Eu peço ao Senhor que abençoe a vida de todos que estão aqui. Que todos possam receber, Pai, das suas mãos a graça, a sua misericórdia, em nome de Jesus. Abençoe a família de todos que estão aqui presentes. Que o seu amor e a sua paz seja o maior sentimento dentro da casa de todos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Abençoe os negócios de todos nós. Nós consagramos ao Senhor o nosso trabalho para que o Senhor o abençoe. Entregamos ao Senhor a nossa vida para que a sua vontade, Pai, seja feita através de nós. Que a sua vontade, Senhor, seja feita na nossa vida. Que nós possamos entender de forma a aceitar todos os planos do Senhor na nossa vida. Que a nossa força da alma se perca, porque não é a nossa alma que manda. Não são os nossos sentimentos, nem as nossas emoções, Pai, que nos dá o direcionamento certo, mas sim a palavra do Senhor. É o Senhor que nos dá o caminho certo. É o Senhor que coloca cada um de nós no lugar e no posicionamento que o Senhor deseja, para que os planos do Senhor se cumpram sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com saúde. Abençoe, Senhor, a nossa saúde e nos dê mais saúde, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, para que nós possamos te servir, Pai, no reino. Que a nossa boca seja usada para abençoar pessoas, falar do amor de Jesus. Que nós não tenhamos medo, que todo medo caia por terra em nome de Jesus. Enche-nos de coragem. Dai-nos, Senhor, um espírito de ousadia, um espírito de coragem, para que cada um de nós possamos levar sem medo e com muita ousadia o amor de Jesus em todos os lugares aonde o Senhor nos colocar, para que assim nós possamos fazer em nome de Jesus. Que as nossas mãos e a nossa boca seja canal de bênção na vida das pessoas, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, agora nessa hora, todos que estão doentes, em nome de Jesus. Todos que estão doentes, Pai. Peço ao Senhor nessa hora que o Senhor abençoe a netinha da sua filha Marina, em nome de Jesus. Que o seu amor e a sua graça, Pai, desça em forma de cura sobre a vida da neta dela agora, em nome do Senhor Jesus. Que essa enfermidade que está acometendo essa criança agora, Pai, possa ser cessada agora, em nome de Jesus. Que essa enfermidade saia agora e deixe o corpo dessa criança, em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor que todas as crianças do mundo inteiro, ou adultos, todo filho e filha do Senhor, que se encontram com essa mesma enfermidade, que recebam a cura, em nome de Jesus. Que essa enfermidade deixe o corpo dessa pessoa, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. É isso que eu te peço, Pai, na manhã do dia de hoje. É isso que nós cremos, no poder e na autoridade do nome santo de Jesus. Que todos que estão aqui, Pai, com a enfermidade que estiverem, seja dor de cabeça, dor nas costas, dor nos joelhos, onde for, Pai, envie um anjo ministrador de cura do Senhor agora, aonde cada um está. Que o anjo do Senhor possa tocar no lugar dessa enfermidade. E eu declaro em nome de Jesus que essa enfermidade saia agora. Deixe esse corpo agora, em nome de Jesus. Eu creio na cura no nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por essa manhã na tua presença. Obrigada por tanto amor que nós estamos sentindo. Obrigada pela paz que o nosso coração sente. Que toda mente acelerada caia por terra agora em nome de Jesus. Nos reveste, Senhor, nessa hora,
com uma nova armadura das cortes celestiais, um novo capacete da salvação, uma couraça da justiça, um cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim estamos protegidas, Pai, debaixo da sua armadura, debaixo do teu poder. Estamos prontos para viver todas as situações do dia de hoje, porque nós somos soldadas de Cristo e nós estamos posicionadas. É assim que nós queremos estar, Senhor, posicionadas na tua presença todos os dias, o tempo todo, para a honra e glória do nome do Senhor. Capacita-nos, Senhor, capacita-nos, usa-nos todos os dias, todo o tempo, cada dia mais. Estamos aqui para te servir, Senhor. Cura as nossas feridas, cura as dores da nossa alma, Pai. Dai-nos um coração humilde. Forja o nosso coração, Senhor. Quebra toda a pedra que ainda existe no nosso coração. Que o nosso coração seja humilde como o coração de Jesus. Que todas as situações da nossa vida, antes de atacarmos, que possamos sempre nos lembrar o que Jesus faria, como Jesus responderia, qual seria a atitude de Jesus nessa hora. Que assim a nossa mente se coloque a pensar, Pai, antes de abrir a nossa boca para ferir alguém. É isso que nós te pedimos nessa manhã do dia de hoje. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo seu amor, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque a sua presença é real. A sua presença é sentida por todos nós. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, obrigada, obrigada. Glórias a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o seu dia seja cheio da presença de Deus. Que você se permita ser usada, conduzida, guiada por Ele em tudo que você fizer. Amém? Comece a partir de hoje. Tira um tempo maior para estar na presença do Senhor. Escolha isso. Isso é uma escolha. É uma escolha. Assim como você escolhe passar um tempo no celular, escolha passar um tempo com o Senhor. Escolha buscar a presença de Deus. Amém? É uma decisão, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus. Amanhã nós vamos ler o último, né? Olha só que bênção. O último capítulo de Lucas, em nome de Jesus, né? Glória a Deus que pude ouvir a oração. Amém, minha irmã. Em nome de Jesus, receba todas as bênçãos do estudo de hoje, tá bom? Em nome de Jesus. E amanhã nós vamos ler o último capítulo de Lucas, em nome de Jesus. Mais um livro, né? Mais um evangelho. E nós estamos sendo muito abençoadas. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia lindo, viva esse dia como se fosse o último. É assim que nós temos que viver. Abraçar todos aqueles que você tem vontade. Fala a todos que você ama. Fala que você ama. Fala hoje. Nós não sabemos amanhã. Nós precisamos viver hoje, tá bom? O jejum, ele vai ser assim, ó, o jejum é amanhã, sempre vai ser de terça para quarta, tá bom? Vai ser um jejum constante, vai ser uma constância. Então, vai ser sempre de terça para quarta. Então, amanhã, nós vamos orar de manhã e nós vamos almoçar. Todos nós vamos almoçar até 1h da tarde, tá bom? É o horário que nós vamos colocar máximo. Então, até 1h nós devemos estar alimentadas, com almoço, sem quem come sobremesa, comer sobremesa. E aí, dá 1h da tarde, de terça-feira, até o almoço do dia seguinte, da quarta, que é o mesmo horário, né? 1h da tarde, nós vamos ficar em jejum. E nesse jejum nós vamos tomar água com gás, café e chá sem açúcar, tá bom? É esse o alimento que nós vamos receber. E aí eu passei que no final do dia de terça, para quem é a primeira vez que vai fazer,
Se por acaso sentir assim um mal-estar, porque é a primeira vez que está fazendo, sentir fraqueza, né? Porque tem gente que tem costume de comer muito, mesmo sem ter fome, tá lá comendo. Então pode ser que o corpo sinta. E aí, mais pro final do dia, pode pegar a medida da garrafinha de água, né? Água com gás. Pode fazer água com gás, que fica diferente, fica mais gostoso. Você pega água com gás, você espreme meio limão, porque senão vira limonada e não pode. Meio limão e um pouquinho de sal. E aí você mexe e toma, tá bom? Que aí o sal ali vai te ajudar para que você coloque ali o sal dentro do seu corpo e aí logo você já vai dormir e aí você vai passar uma parte desse jejum descansando também, tá bom? Toma remédio, irmã? Que remédio que você toma? Meu marido também toma bastante remédio e ele faz esse jejum, tá? E não faz mal não. Que remédio que você toma? Para que é? Os medicamentos dele são todos voltados para coração. Uma doença coronária mesmo que ele tem. Tá bom? E aí ele toma normal. Eu não sei quais são os horários, né, dos seus medicamentos. Mas aí você pode fazer isso. Por exemplo, se tem um medicamento da noite, então você pode tomar essa água com gás, com sal e esse meio limão espremido, que isso não vai quebrar o seu jejum. E aí você toma, tá bom? Pela manhã, café normal, só o café preto sem açúcar. E chá sem açúcar também, tá bom? Não pode comer normalmente no dia seguinte, não. Você vai ficar da 1h da tarde de terça até 1h de quarta. Na quarta-feira, o seu almoço vai ser 1h da tarde. Tá bom? Esse vai ser o jejum. Amém? É um jejum de 24 horas. Tá? Agora, se você falar assim, pastora, para mim, o horário, então, melhor de almoço é meio-dia. Então, até meio-dia eu tô almoçada, e aí eu prefiro fazer do meio-dia ao meio-dia. Tudo bem, mas precisa ser 24 horas, tá bom? Às 13 horas foi um horário que eu coloquei porque estende um pouco ali no início da tarde, e aí você vai ficar da 1 até quem dorme às 9, dá umas 9 sem comer, porque o tempo da noite vai estar dormindo, tá? Mas toma café, toma chá. O importante é manter o estômago com líquido sempre. Toma bastante água para se hidratar, tá bom? Quando eu comecei os meus primeiros jejuns, nos primeiros anos meus de vida cristã, eu sempre tive fé que tudo que eu orava, Deus fazia. Então eu segurava o copo de água e eu sentia fome, né, nos primeiros jejuns, porque o nosso corpo não está acostumado a ficar sem comer. A gente come desregradamente, né? Não, irmã, suco não pode, tá? O suco quebra o jejum. Então eu segurava o copo de água e eu pedia ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, coloca nessa água todos os nutrientes que o meu corpo precisa. Coloca nessa água, Senhor, o alimento que eu preciso para que a minha fome seja saciada. Em nome de Jesus. E eu tomava. Tá bom? Suco não pode. De nenhum tipo. Não pode. Da 1h da tarde de amanhã. Então você vai passar a tarde de amanhã só tomando água com gás, café e chá sem açúcar. Dormiu. Acordou na quarta-feira. Mesma coisa. Água, café, chá sem açúcar e água com gás. Aí já logo chega a hora do almoço. Tá bom? É uma sugestão. Eu não estou obrigando ninguém a fazer. É uma sugestão para que você se posicione. Para que você esteja mais sensível à voz do Espírito Santo. Para que você esteja mais sensível na presença de Deus. Assim como nós tivemos uma irmã que trouxe um testemunho essa semana para nós, que depois de um jejum, ela esteve mais sensível à presença do Espírito Santo. E isso é uma verdade. Tá bom? Então é uma sugestão. Então nós vamos orar, porque quando nós oramos e colocamos Jesus junto de nós nos fortalecemos mais. Tá bom? E depois, se você haver necessidade sozinha amanhã de orar de novo, você ore também. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.
tá bom? Eu vou confirmar se o folder já foi postado, e aí, se não foi, eu já faço isso agora, tá? Em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau.